Todo mundo está comemorando a sentença de Bolsonaro, 27 anos e 3 meses de prisão. Mas a pergunta que um monte de gente ainda está fazendo para mim, fazendo nos fóruns onde eu participo, é quanto tempo de fato ele vai ficar dentro de um lugar preso? Como é que é essa prisão? Porque tem várias etapas, é isso que a gente vai comentar agora e explicar para vocês. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. A lei brasileira, ela garante várias etapas e progressão dessa pena. É uma pena de 27 anos e 3 meses. Essa pena é uma pena que começa no chamado regime fechado. Então, dos 27 anos e 3 meses, ele tem 11 anos de reclusão. Dentro desses 11 anos, ele vai iniciar um regime fechado. E esse regime fechado precisa ser num lugar fechado, precisa ser numa sala. Essa sala pode ser na Papuda, pode ser em algum prédio militar, pode ser em qualquer outro lugar preparado para esse tipo de cumprimento de pena? Sim. Pode ser na casa dele onde ele já está? Não, não pode. A defesa vai tentar isso? Vai. A defesa de Bolsonaro vai tentar alegar problema de saúde física e de saúde mental para ele continuar dentro de casa. E pela idade também. Mas, pelo entendimento do STF, o entendimento do Alexandre de Moraes, parece que não é bem isso que vai acontecer. Parece que para o STF, de uma maneira geral, conhece muito bem Bolsonaro, e o julgamento, apesar de ninguém ter julgado com o fígado, foi uma coisa que ficou clara ali, que ninguém acredita nele. Esse jogo de cena, de ficar indo para o hospital, como ele já marcou o hospital para fazer uma cirurgia ou fazer alguma coisa, ou ficar soluçando, como ele diz, ficar soluçando a cada 30 segundos, isso não necessariamente impede que ele vá cumprir pena dentro de um estabelecimento penal. Não é isso que impede, porque se ele precisar de médico, ele vai ter que ir no médico. Estando na casa dele, estando numa cela ou numa sala, ele vai ter que sair dali e ir para o médico, porque não vai colocar uma UTI, uma CTI, um ambulatório dentro da cela. Isso não existe. Ele tem que ir para algum lugar. Então, tanto faz se ele está dormindo na domiciliar ou na sala, mas tanto faz do ponto de vista técnico. E por que tanto faz do ponto de vista técnico? É que o Alexandre de Moraes vê que ele estando aqui ou estando lá, ele está bem, então ele vai ficar aqui, dentro de uma sala. Ele não está debilitado. Ele pode sim cumprir dentro de uma sala, de um estabelecimento penal. A Carla Zambelli tentou a mesma coisa. Carla Zambelli alegou diversas vezes que não tinha saúde para cumprir pena dentro de uma cela, e a juíza na Itália disse: não, você tem, tu tá boa sim. Tu tá boa para gritar, tu tá boa para fazer vídeo, tu tá boa para dar tiro nos outros na rua, tu tá boa para ficar aqui dentro. Ah, mas eu tenho problema de cabeça. Não tem problema. A gente te leva para o hospital, quando tu tiver problema de cabeça, traz um psiquiatra aqui, dá um remédio, aumenta a dose, vai dar o mesmo trabalho de entregar aqui que entregar na tua casa. Só que aqui tu tá cumprindo pena e a gente tá monitorando. A diferença de cumprimento de pena na domiciliar ou com tornozeleira eletrônica e dentro do estabelecimento penal é a qualidade do monitoramento. O Estado, ele se apropria do teu direito de liberdade. É sobre isso essa sentença. É gostoso demais falar isso. O Estado agora tem a custódia do preso. O Estado retirou o privilégio da liberdade dessa pessoa. Ela não tem mais autonomia sobre a própria liberdade. Quem tem autonomia sobre a liberdade do Bolsonaro é o Estado brasileiro. Então, o monitoramento integral e qualitativo desse monitoramento, desse cumprimento de pena, se dá num estabelecimento penal, que é preparado para isso. Mas aí ele vai ficar dentro de uma cela? Eu gostaria que ele ficasse numa cela com mais de 500 presos. E, enfim, outras pessoas gostariam que outras coisas acontecessem com ele dentro da cela. E eu, obviamente, apesar de entender as pessoas, eu entendo também o Alexandre de Moraes quando ele diz que porque ele foi ex-presidente, e sim,
ele tem que ficar numa sala reservada, não numa cela, sem contato com outros presos. Porque foi um chefe de Estado. O Lula fizeram a mesma coisa, botaram numa sala reservada, sem contato com outros presos. Então, o que vai acontecer com o Bolsonaro? Ele provavelmente vai ficar numa sala. Nessa sala vai ter a cama onde ele vai dormir, um banheirinho, e é possível que algumas regalias, vou usar a palavra direitos, sejam concedidos para ele. Por exemplo, o direito à televisão. Ele poderá ou não poderá ter uma TV a critério do que o STF disser. Olha, pode ter uma TV. Ou não, você vai ter uma TV, mas se causar tumulto, você não vai ter mais. Ou nos primeiros meses você não vai ter contato com nada aqui fora, você vai começar no fechado, igual todo preso, porque você é um preso. Então você não vai ter direito à TV, não vai ter direito à rádio, não vai ter nada. Vai ter só a tua cama, o banheirinho, e os horários que você sai e os lugares para onde você sai são regulados por nós, sistema penitenciário. Então o que pode acontecer com o Bolsonaro? Ele vai ficar numa salinha, vai ter um banheiro, dessa sala ele só sairá para se alimentar se a comida não for levada para ele dentro da sala, senão ele sai para se alimentar no refeitório. Eu acho que é mais provável que a comida vá para ele, e aí lá dentro ele se alimente, do que ele ir para um refeitório e ter risco de contato com outros presos. Ele poderá tomar um banho de sol de 1 hora, e ele poderá se dirigir a um outro lugar para tomar banho, se nessa sala não tiver um chuveiro. Se nessa sala tiver um chuveiro e a comida for levada para ele, praticamente ele só vai sair da sala 1 hora por dia, que é a hora do banho de sol. Então ele vai passar das 24 horas do dia dele, 23 horas dentro dessa sala. E o que pode aliviar um pouco é ele ter acesso à televisão. E só. Então ele não vai ter 2 meios de comunicação, televisão e rádio, ele pode ter um só. Ele vai ter TV. E TV é um meio controlável dentro de um sistema, dentro de um lugar do controle do sistema penal. Porque onda de rádio, celular ele não pode ter, já não pode agora, e lá dentro ele não vai poder ter acesso à internet nem celular. Então TV pode, que é uma coisa que o próprio ambiente, a própria estrutura, dá conta de colocar uma TV a cabo lá e sabe que não está chegando nenhuma informação atravessada, só o que está passando na TV. Então, Bolsonaro, ele está dando a Deus a sua liberdade, ele já não tem mais, então ele não vai mais poder andar em lugar nenhum. Quem tem a custódia do corpo dele e dele é o próprio Estado. Ele não pode mais exercer liberdade, fazer nada. Ele tem que ficar numa sala e de uma sala ir para um banho de sol e do banho de sol voltar para a sala. Basicamente é isso. Então ele vai ficar nessa. E ele fica nessa por quanto tempo? Pelo menos 3 anos. Ele vai ficar nisso aí. Que, obviamente, vão ter inúmeras tentativas da defesa de tentar tirar ele disso e levar ele para casa. Então ele vai passar mal 200 vezes lá, alegando que está passando mal para voltar para casa. E todas as vezes que isso for registrado, vai ter um perito que vai emitir um laudo. Mas esse perito não é o perito da defesa. É um médico perito indicado pelo tribunal. E se esse médico perito disser, olha, é drama, ele vai ter que ficar aqui dentro, então ele vai ter que ficar lá dentro. Então não tem muito o que fazer agora. E aí ele vai ficar pelo menos esses 3 anos lá e isso pode progredir. Aí tem a progressão dessa pena. E que progressão é essa? Ele sai da sala? Não. Ele pode progredir se não for dado uma domiciliar para ele depois de 3 anos, se ele não tiver realmente debilitado, que ele tenha que voltar para casa, mas ainda assim o STF vai dizer melhor ficar aqui, porque aqui você está perto do hospital, a gente tem uma equipe médica, do que você ficar na tua casa, e com certeza o STF vai dizer isso, vai impedir que ele volte para casa. Ele pode progredir a pena para uma coisa em que ele possa sair, que é o semiaberto, ele pode sair de dia para trabalhar ou fazer alguma função profissional e voltar para a sala à noite. Então,
não havendo prisão domiciliar, não havendo debilidade real comprovada pelo Estado, que ele tenha que voltar para casa, e acho que isso não vai acontecer, e não vai acontecer pelo menos não agora, ele vai ter que cumprir 11 anos dentro dessa sala. Então ele vai morar 11 anos dentro dessa cela, e é isso. Então tecnicamente é isso. Depois disso, é que você vai ter uma outra progressão, mas a gente pode falar disso depois, até porque tudo que eu falo para vocês aqui, eu aprendo muito, né? Eu estou vendo muito, ouvindo pessoas, eu estou lendo, eu não sou advogado, mas eu estou tendo muito cuidado de entender cada etapa para explicar, para ser didático, porque a gente que está de fora, né, a gente acha assim, Bolsonaro vai ser preso e vai para uma cela e vai sofrer lá, não sei, a gente gostaria disso. Mas tem toda uma coisa, né, técnica que precisa ser garantida. Por isso que fala que o Brasil é um Estado garantista, porque garante os direitos do réu. Mas ele vai estar preso sim. Quando bater esse martelo aí da sentença, ainda vai ter um recurso, que pode ser um embargo de declaração, e não vai demorar muito tempo, mais que 10 dias, para ele ter, então, a polícia na porta da casa dele, levando ele para esse lugar de cumprimento de pena. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro. Então sim, ele vai estar preso, e sim, ele vai ter 11 anos de sol nascendo quadrado, e obviamente inúmeras tentativas de burlar isso, mas agora a sentença está aí, ele vai ter que cumprir, porque ele é chefe de uma organização criminosa, e tentou um golpe de Estado, e tenho absoluta certeza que, diferente de outros casos em que políticos conseguem dobrar a justiça, nesse caso ele não vai conseguir, porque os ministros do próprio STF foram alvos diretos das ameaças dele. Então ninguém ali, com exceção do Fux, que é um canalha, todo mundo ali vai deixar ele grampeado pelos 11 anos. É isso. Você pode apoiar o nosso trabalho, pode apoiar esse canal dando um like, compartilhando, você pode me apoiar pelo anderson@apoios.net, pode apoiar a coluna de terça, onde a gente publica notícias sobre Portugal, sobre Brasil, sobre França, desde 2020, quando eu saí da Folha, um pix, coluna de terça@gmail.com ou pixanderson@apoios.net. Você também pode se inscrever na Bunker, bnkr.cc, fazer tua conta lá, experimentar por alguns dias e ver se você quer participar da nossa comunidade. Também você pode receber a nossa newsletter Patifaria, você pode uma porrada de coisas. Você também pode estudar comigo nos cursos que a gente tem todo sábado aberto, e cursos que eu lanço eventualmente para as pessoas, e tá apoiando o nosso trabalho, tá bom? Valeu!